Então, galera, estou trazendo aqui para vocês um vídeo inédito mostrando como se analisa circuitos eletrônicos utilizando o conhecimento de premissas bases relacionadas aos componentes eletrônicos e, acima de tudo, usando a maior ferramenta que temos, o raciocínio lógico. Isso mesmo, o raciocínio lógico aplicado à eletrônica. Vejamos então o circuito didático proposto. O que é que nós temos? Nós temos um circuito didático que é composto por diversos componentes eletrônicos. Os componentes mais básicos que temos: resistores, diodos e capacitores. Vemos aqui que esse circuito é alimentado por uma bateria, significa que ele é alimentado por uma tensão contínua. Esse circuito ele pode ser dimensionado em nível de tensão. Nós podemos usar equações para determinar as tensões em cada ponto do circuito e também pode ser analisado um defeito nele. Como nós não temos as tensões medidas com o circuito em bom funcionamento e com todos os componentes funcionando bem, nós vamos preencher esses valores aqui com valores de tensão simulando o circuito com defeito. Vamos lá? Então, pessoal, temos agora aqui o circuito com as tensões preenchidas nos devidos pontos. Lembrando que essas tensões elas são medidas em relação ao negativo, a nossa referência da bateria, que podemos considerar como 0 volts. A pergunta é: qual é o componente dessa etapa do circuito que está com defeito, provocando essa distribuição de tensão nas malhas do circuito? Como analisar esse defeito usando o raciocínio lógico? Seria possível dizer com segurança qual desses componentes está com defeito, provocando toda essa alteração? Lembrando que aqui nós temos várias malhas em paralelo e o circuito em paralelo ele pode ser analisado individualmente. Então é por isso que desse lado do circuito a gente ainda não colocou as medidas e ainda não vamos analisar, mas esse circuito aqui também vai apresentar um defeito por esses componentes. Vamos analisar primeiro essa etapa do circuito, a qual possui um defeito. Então eu gostaria que vocês olhassem para essas tensões e pensassem. Me digam se vocês conseguem identificar quem está com defeito nesse circuito. Eu sei que muitos podem dizer: não é possível dizer não. Aqui a gente precisa ter um amperímetro, precisa ter um osciloscópio, né? Precisa utilizar o circuito físico para poder retirar alguns componentes e medi-los ohmicamente. Ok, mas eu vou discordar. E eu vou mostrar para você como é que você identifica e pode afirmar com segurança quem é o componente que está com problema. Vamos lá então? Primeiramente, podemos observar que sobre R1 a DDP é de 0 volts. Por quê? 60 volts está chegando nele e 60 volts está passando dele, indicando uma queda de tensão de 0 volts, ou seja, nenhuma queda de tensão. Ao chegar no ponto A, essa tensão de 60, ela vem via R2 e se repete no ponto B2. Ou seja, a DDP sobre R2 também é de 0 volts. Isso significa que nem por R1 nem por R2 está circulando corrente. Mas a falta de circulação de corrente de R2 ela é bem justificada pela polarização inversa do diodo D2, que dessa forma ele deve se comportar como uma chave aberta. Então a tensão do ponto B, ela naturalmente nesse circuito tem que ser a mesma tensão do ponto A. Porém, a falta de circulação de corrente em R1 ela não é justificada ainda. Vejamos o resto do circuito. D1 está diretamente polarizado. Então a corrente, o sentido da corrente deve ser esse, vindo da fonte, passando pelo ponto A e chegando no ponto F. Mas no ponto F encontramos uma tensão de 60 volts também. Considerando a premissa de que os capacitores
no instante final ele está completamente carregado, lembrando que isso se trata de um circuito de tensão contínua, ele vai se comportar como uma chave aberta também, apresentando resistência infinita. Então, por eles, não deveria passar corrente. Então, assumindo essa premissa, a corrente ela deve passar seguindo por R3, indo em direção ao ponto G, vindo em direção ao ponto H e morrendo no térreo. A gente vê que isso está acontecendo de fato, pois está havendo uma queda de tensão em R3, do ponto F para o ponto G, e está havendo uma queda de tensão também do ponto G para o ponto H, uma queda de tensão em R8. Ora, se a gente assume que do ponto F para o ponto E não existe corrente, temos que verificar o outro lado. Se não existe corrente nesta malha, ou seja, neste ramo em série entre C2 e R4, não deve haver queda de tensão neste sentido de F para E. Mas analisando o outro lado da malha, a gente vê que essa tensão de 0,6 volts que existe no ponto E, ela está sendo proveniente do ponto D, indicando que sobre R4, a DDP também é de 0 volts. Se observarmos R7, vemos que essa tensão do ponto D, ela também é proveniente do ponto H, que é justamente o ponto que permite uma circulação de corrente neste sentido, fazendo a queda de tensão no resistor R8. Como o diodo D5 está diretamente polarizado, ele está sofrendo uma queda de tensão de 0,6, que é a barreira de potencial do diodo de silício. Com esta tensão definida pelo anodo deste diodo, e ela se repetindo no ponto D e no ponto C, nós verificamos que R4 não está com problema, pois a repetição dessa tensão no ponto D e C2 comportando como uma chave aberta, significa que no ponto E nós teremos que ter realmente 0,6 volts. Então, tensão correta. No ponto C, a tensão também se repete de 0,6 volts. Por quê? Ora, no ponto B, a tensão é de 60 volts, porque o diodo D2 está invertido. Então, com a polarização maior do lado do catodo, o diodo D2 se comporta como uma chave aberta, fazendo com que a tensão do ponto D se repita também no ponto C. Então, não havendo circulação de corrente via R5, devido a essa DDP de 0 volts sobre ele. O mesmo ocorre, como nós já vimos, em R7, que também é uma DDP de 0,0 volts. Ora, se temos 0,6 volts no ponto D, essa é a tensão de catodo de D4, mas D4 está inversamente polarizado, visto que o seu anodo está ligado na Terra. Então, essa tensão de 0,6 volts seria capaz de polarizar este ramo do circuito, porém, nós vemos que não há caminho para a circulação de corrente. Por quê? Porque D3 também está invertido, inversamente polarizado, se comportando como uma chave aberta, e o capacitor C3, após completamente carregado, também se comporta como uma chave aberta. Então, por isso que a tensão do ponto D ela se repete no catodo de D3. Então, não há motivo para desconfiar desses componentes, porque eles não estão dando queda nem permitindo circular a corrente devido à conformidade da configuração do circuito. Mas então, qual é o defeito? Qual é o problema que está havendo nesse circuito? Ela está sendo proveniente do ponto D, indicando que sobre R4, a DDP também é de 0 volts. Se observarmos R7, vemos que essa tensão do ponto D, ela também é proveniente do ponto H, que é justamente o ponto que permite uma circulação de corrente neste sentido, fazendo a queda de tensão no resistor R8. Como o diodo D5 está diretamente polarizado, ele está sofrendo uma queda de tensão de 0,6, que é a barreira de potencial do diodo de silício. Com esta tensão definida pelo anodo deste diodo, e ela se repetindo no ponto D e no ponto C, nós verificamos que R4 não está com problema, pois
a repetição dessa tensão no ponto D e C2 se comportando como uma chave aberta, significa que no ponto E nós teremos que ter realmente 0,6 volts. Então, tensão correta. No ponto C, a tensão também se repete de 0,6 volts. Por quê? Ora, no ponto B, a tensão é de 60 volts, porque o diodo D2 está invertido. Então, com a polarização maior do lado do cátodo, o diodo D2 se comporta como uma chave aberta, fazendo com que a tensão do ponto D se repita também no ponto C. Então, não havendo circulação de corrente via R5, devido a essa DDP de 0 volts sobre ele. O mesmo ocorre, como nós já vimos, em R7, que também é uma DDP de 0,0 volts. Ora, se temos 0,6 volts no ponto D, essa é a tensão de cátodo de D4, mas D4 está inversamente polarizado, visto que o seu anodo está ligado na Terra. Então, essa tensão de 0,6 volts seria capaz de polarizar este ramo do circuito, porém, nós vemos que não há caminho para a circulação de corrente. Por quê? Porque D3 também está invertido, inversamente polarizado, se comportando como uma chave aberta, e o capacitor C3, após completamente carregado, também se comporta como uma chave aberta. Então, por isso que a tensão do ponto D ela se repete no cátodo de D3. Então, não há motivo para desconfiar desses componentes, porque eles não estão dando queda nem permitindo circular a corrente devido à conformidade da configuração do circuito. Mas então, qual é o defeito? Qual é o problema que está havendo nesse circuito? Então, pessoal, simplesmente, quando nós observamos tudo isso, que não há circulação de corrente nos ramos devido a essa configuração que os componentes foram dispostos, nós temos que analisar a malha que está dando queda e por onde a corrente está circulando. Então, nós vemos claramente que a corrente está circulando neste sentido, vindo da fonte e seguindo através do ponto F, passando por R3, passando por R8 e seguindo via D5. Pelo diodo D1 não há circulação de corrente. Por quê? Porque a tensão da fonte ela está conectada no ponto F e a tensão do ponto A é a tensão também da fonte de 60 volts, justificada, como foi visto anteriormente, pela inversão de polarização do diodo D2. Então, o circuito basicamente que está funcionando em todo esse complexo é o circuito do ponto F até o terra, né, formado por uma resistência série apenas de R3, R8 e D5. Ora, como identificar entre esses três qual seria o componente defeituoso que está fazendo o circuito não funcionar? Bem, nós vemos que D5 ele está dando uma queda de 0,6 volts, que é a queda da barreira de potencial com uma determinada corrente. Nós aqui não estamos analisando a intensidade de corrente, né? O defeito ele pode ser identificado apenas pela queda de tensão. Então, como identificar se o problema está em R3 ou em R8? Sem utilizar a corrente, nós podemos analisar a proporcionalidade entre a tensão e a resistência. Vemos que a queda de tensão em R8 ela é de um valor muito parecido com a queda de tensão em R3. Em R3, a queda de tensão é de 28,7 volts. E a queda de tensão em R8 é de 28,7 volts. Ora, como é possível ambos os resistores, sendo um o dobro do outro, darem quedas iguais? Não, isso não é possível. Logo, o resistor R3 está alterado para um valor de aproximadamente 1 kΩ. Essa é a conclusão que nós temos a partir da análise lógica de circuitos, utilizando o raciocínio lógico. Vamos identificar o defeito. A princípio, as pessoas observam as quedas de tensão
de 0 volts nos resistores ou 0 volts nos diodos e querem logo afirmar deliberadamente que se trata de um curto nesses componentes. Mas essa análise ela não constitui uma análise lógica. Essas tensões elas se repetem e existe uma DDP nesses componentes devido à configuração do circuito e não a um defeito próprio nos componentes. Para isso nós devemos analisar os ramos em que há circulação de corrente. Então o tracejado mostra aqui qual é o caminho que a corrente está percorrendo. Temos que analisar os defeitos a partir das tensões medidas nos pontos. Então, se analisarmos a tensão do ponto H, nós temos 0,6 volts no diodo D5 que está diretamente polarizado. Isso configura que o diodo D5 está em bom funcionamento. Então, temos uma DDP do ponto F para o ponto H que deve se distribuir proporcionalmente entre as resistências. R8 é o dobro de R3. Logo, ele deve dar uma queda com o valor 2 vezes o valor de R3. Em R3, a queda é de 28,7, porque chega a 60 volts nele e sai 31,3. Em R8, a queda está sendo de 30,7 volts. Essas tensões elas são muito próximas para valores bem distantes, ou seja, R3 tem a metade do valor de R8 e deveria dar uma queda também correspondente à metade da tensão. Isso significa que o resistor R3 ele está alterado aproximadamente para 1K. Então, pessoal, com certeza, se esse circuito for montado nessa configuração com um resistor R3 com um valor próximo de 1K, o circuito vai ter essas tensões medidas. Então, eu estou trazendo para vocês essa análise lógica de circuito porque eu gostaria de saber a opinião de vocês. Então, quem gostou, dá um like aí no vídeo, né? Faz seus comentários, críticas são bem-vindas, mas a ideia é que eu tenho a proposta de um curso para ensinar vocês a raciocinarem em qualquer circuito, né? Circuitos mais complexos, envolvendo transistores, relés, LDR, vários outros componentes, e a gente pode aplicar esse método de análise com eficácia, ok? Então, até a próxima!